Na continuação da resposta da pergunta número 5 do livro Questões em Doutrina, continuaremos nossa análise sobre a questão da divindade de Cristo e a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recapitulando a pergunta feita, lemos: se um unitariano ou ariano que rejeita a trindade da divindade e nega a divindade de Cristo buscasse ser admitido na Igreja Adventista, o pastor adventista do sétimo dia o batizaria e o admitiria na coletividade de membros? É possível uma pessoa permanecer como membro fiel se recusar-se sistematicamente a se submeter à autoridade da Igreja quanto à doutrina histórica da divindade de Jesus Cristo? Uma resposta adequada a esta pergunta já foi dada na primeira parte que analisou essa questão. Porém, o livro Questões sobre Doutrina traz algumas informações adicionais a respeito deste tópico. O livro diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia têm sido frequentemente mal entendidos quanto à sua crença relativa à divindade de Cristo e à natureza da divindade. As razões desse mal-entendido residem, de certo modo, em questões de definição e fundo histórico. Neste ponto do livro, Dr. George Knight oferece uma nota explicativa que diz, em resumo, o seguinte: a verdade é que tem sempre havido alguma diversidade de pontos de vista nos tópicos relacionados, durante o século e meio de Adventismo. Embora os dissidentes da posição oficial trinitariana da denominação foram extremamente poucos desde os inícios dos anos de 1950 até o início da década de 1990. Muitos dos pioneiros adventistas não eram ortodoxos em suas interpretações quanto à divindade. Tiago White, José Bates, J.N. Andrews, Uriah Smith, dentre outros, estavam entre esse número. Dessa maneira, poderia ser argumentado que a denominação não havia sido mal compreendida, e sim compreendida. George Knight prossegue dizendo o seguinte: nesse ponto, os autores de Questões sobre Doutrina podem não estar em falta, como a discussão acima parece indicar. Eles mesmos poderiam ter estado em verdadeira ignorância da ampla extensão do antitrinitarianismo e semi-arianismo entre os pioneiros adventistas. Afinal, a primeira pesquisa histórica significativa sobre o tópico foi completada somente em 1963, vários anos depois da publicação do livro Questões sobre Doutrina. O texto do livro de 1957 prossegue dizendo: no movimento interdenominacional millerita, ao qual pertencem os adventistas do sétimo dia, havia alguns dirigentes que eram membros de uma denominação chamada Conexão Cristã. Esse grupo proclamava não possuir credo algum, mas valer-se exclusivamente da Bíblia, reeditando a revolta arminiana do princípio do século XIX, contra o calvinismo eclesiástico-político dominante na Nova Inglaterra. No seu zelo de rejeitar tudo que não estivesse na Bíblia, os membros da Conexão Cristã foram traídos pela excessiva literalidade na interpretação da divindade, em termos de relacionamentos humanos sugeridos pelas palavras filho, pai, unigênito, e tinham tendência de desacreditar da palavra trindade. Os membros dessa denominação valorizavam mais a Bíblia do que a filiação a determinada igreja, e por isso inclinaram-se a ouvir com simpatia a pregação revivalista de Guilherme Miller, na década de 1840, ao mesmo tempo em que crentes de outras denominações fechavam-lhe as portas. E é importante lembrarmos neste momento que especulações sobre a natureza da divindade ou divindade de Jesus Cristo não desempenharam papéis importantes neste movimento. A proporção de antitrinitarianos em nossa primitiva coletividade religiosa é desconhecida. E é importante ressaltar que a compreensão que essas pessoas tinham da divindade não se tornou parte de nossa mensagem especial para o mundo,
Provavelmente, uma ínfima parte de nossos membros jamais tenha ouvido alguma controvérsia a respeito de Cristo ter princípio ou não nas épocas imensuráveis do passado, tendo sido ele criado ou gerado por Deus, o Pai. Nosso povo crê na divindade e pré-existência de Cristo. A maioria, porém, certamente ignora qualquer divergência quanto aos exatos relacionamentos da divindade. No início de nosso movimento, nossa pregação pública não discutia a cristologia, mas colocava ênfase na mensagem distintiva da volta pré-milenial do Senhor. Temos, contudo, declarações de Ellen White de pelo menos 1870 a 1880 sobre a divindade de Cristo e sua unidade e igualdade com Deus. A partir de 1890, ela expressou-se com crescente frequência e firmeza no intuito de corrigir opiniões erradas mantidas por alguns. Neste ponto, George Knight enfatiza uma colocação importante. Ellen White foi uma das poucas pessoas entre os líderes pioneiros adventistas que não era agressivamente antitrinitariana. Conquanto isso seja verdade, também é fato que suas antigas declarações não são claras quanto ao que ela acreditava. Mas, depois da Assembleia da Associação Geral em 1888, com sua ênfase em Cristo e a salvação nele, ela se tornou explicitamente clara sobre o ponto de vista trinitariano. Essas declarações trinitarianas de Ellen White impeliram estudiosos adventistas a se voltarem para a Bíblia, onde encontraram uma compreensão mais plena dos tópicos relacionados à divindade. Assim que hoje a Igreja está firme em sua compreensão da divindade de Cristo e da Trindade de Deus.